Em Berserker, acompanhamos a jornada do protagonista Guts, que tem sua vida mudada completamente ao conhecer e entrar para o bando do Falcão, onde ele deixa de ser um lobo solitário e passa a criar vínculos, criar amizades com outros personagens. Só que dentre todos os membros do bando, tem uma personagem chamada Casca, que sempre está em desentendimento com ele. Eles vivem brigando igual gato e rato, e essa construção até o momento que ambos se apaixonam é muito boa, muito bem feita. O Kentaro Miura, mesmo com uma obra tão pesada, conseguiu criar um romance muito bem feito. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o casal Guts e Casca em Berserk. Tudo começa quando Guts é emboscado pelo bando do Falcão, onde Corcus, juntamente com outros membros, decidem roubar o Prota. Porém, totalmente sem sucesso e acabando com uma morte e um desmembramento. Eles não esperavam que o Guts fosse tão forte, e por isso, a pedido do Griffiths, a Casca também acaba tendo que interferir nesse combate, conseguindo segurar os ataques do Guts, mas com dificuldade. E mesmo após descobrir que o seu oponente era uma mulher, o Guts ia dar o golpe final. Mas, novamente, é impedido, pois o próprio líder do bando, o Griffiths, aparece e nesse momento da história derrota o Guts muito facilmente. Ao desmaiar desse embate com o Griffiths, o Guts tem um sonho. E nesse sonho, ele lembra de Olhos Pretos. E ao acordar, já leva um soco no estômago dado pela Casca. Do nada. E sem saber o motivo, fica bravo, vai atrás dela. Mas logo o Judeal explica o que aconteceu, dizendo que ela foi obrigada a dormir com o Guts para poder esquentar seu corpo, que havia perdido muito sangue. Já temos a segunda interação desses dois personagens e mais uma vez não foi algo bom. Primeiro eles lutaram, depois ela simplesmente bate no Prota sem ele ter culpa de nada. Ele não tem culpa que ela foi obrigada a dormir com ele. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Mas não pensem que essas intrigas acabam por aqui. Passam-se anos, temos um avanço no tempo, Guts se torna comandante de um grupo, cria vínculos, deixa de ser uma pessoa calada, ele passa a interagir muito mais com outros personagens e nem assim ele se dá bem com a Casca, ou pelo menos ela não se dá bem com ele, porque ele ainda tenta falar com ela de forma normal, mas não tem como, eles continuam tendo brigas e o Griffiths é o tempo todo indagado do porquê ele não dá bronca no Prota devido à forma do Prota cumprir as missões que são dadas. Sendo que é justamente por essa imprevisibilidade que o Griffiths dá autonomia ao Guts. Ele confia completamente no Guts, por isso que ele deixa o Guts fazer o que ele quiser, porque ele sabe que independente ele vai cumprir a missão. E devido a esse tratamento especial com Guts, ele gera muita inveja na Casca, mesmo que sem querer. Por isso, ela sempre está gritando com ele, sempre gerando intrigas. Porém, temos um ponto de virada entre esses dois, que é quando a Casca fica mal, passa mal e cai de um penhasco, fazendo com que o Guts, que estava próximo, apareça para salvá-la e caia junto, e passe a cuidar dela, a protegê-la, ao mesmo tempo que descobre que aquele mal-estar era porque ela estava menstruada. E quando a Casca acorda, tem aquele surto de raiva, principalmente pelo fato de que o Guts estava ali e ela ainda era uma personagem que tinha raiva do Guts, mas ela se acalma e aí começam a se entender e conta como encontrou o Griffiths e entrou para o bando. Notamos que aqui eles começam a conversar melhor e a ter um contato que eles nunca tiveram. No caso, um contato calmo, né? Porque eles só viviam brigando. E na volta desse penhasco, o Guts ainda acaba ficando para trás para que a Casca pudesse fugir de vários mercenários. E é aqui que temos um momento que o Prota ganha a alcunha de Matador Centenário, ao enfrentar vários personagens sozinho. Casca volta desesperada para o bando do Falcão que estava a caminho, e o Judeal é o primeiro a notar que ela estava mudada. Aquela pressa absurda que ela estava para voltar e salvar e ajudar o Guts não era algo comum. Tanto que quando o Guts vai embora do bando, ela se faz o questionamento
ela se faz o questionamento do que ela estava sentindo, porque ela não queria que o Prota saísse do grupo. Quando o Guts volta para o bando, ao encontrar a resposta que procurava, temos um momento final para os dois se entregarem de vez. Aqui temos mais uma briga, mas não tem ódio envolvido. Na verdade, a Casca estava com saudade do Prota e não sabia como demonstrar isso com palavras. Por isso, partiu para a agressão. E após esse momento mais frenético, vemos os dois se acalmando e finalmente se beijando e indo para um momento mais íntimo, consumando o amor e se tornando um casal. O Guts até a chama para ir embora com ele, mas nesse momento a gente sabe que eles precisam salvar o Griffith, que o Griffith estava aprisionado há muito tempo, e é isso que o Guts vai fazer. Ele fica no bando durante esse tempo. Não somente o Judeal, como os outros membros também notam que os dois, o Guts e a Cascas, estão mais íntimos, né? Estão se dando muito bem. E quando o Griffith é salvo daquela cela, que ele é levado para fora da torre, que eles vão fugindo dos soldados que estavam ali impedindo a fuga deles, simplesmente o Griffith nota que os dois realmente estão se dando bem até demais. Tanto que antes de acontecer o eclipse, quando a Casca vai falar com o Guts dizendo que ela não vai poder ir embora com ele, porque o Griffith está muito fraquinho, ela tem que cuidar dele. O Griffith ouve tudo isso e ele fica com raiva, porque ele agora não consegue fazer nada e o Guts está simplesmente se dando bem. Tem até um momento nessa parte que eu pelo menos interpretei assim, que o Griffith, porque o Griffith não tem mais força para fazer nada, mas o Griffith ele avança para cima da Casca tentando fazer alguma coisa, só que ele não consegue porque ele não tem força, né? Os tendões dele foi cortado, mas infelizmente ele ainda consegue, porque quando a gente entra pro eclipse, que ele se transforma no Phantom, o que é que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Isso mesmo, ele pega a Casca contra sua vontade na frente do Guts para humilhar, para mostrar que ele agora é o Todo-Poderoso e ele não se importa mais. E ele não se importa mais com ninguém. Quebrando não só o vínculo com o bando, como também essa amizade verdadeira que ele tinha com o Guts. E após o eclipse, depois de toda aquela tragédia, a Casca ficando ruim da cabeça, o Guts, ele queima seu óleo, né? Ele vai sozinho, deixa a Casca pra lá, mas depois ele lembra que essa é a única coisa especial para ele, é a única coisa que importa, e ele volta, vê que a Casca fugiu, vai atrás dela, salva a Casca, fica feliz quando descobre que vai poder salvá-la lá na Ilha dos Elfos. Mas o autor Kentaro Miura, como ele é sarcástico, o que é que ele faz? A gente fica feliz, os leitores ficam felizes que a Casca voltou ao normal, finalmente eles vão poder se encontrar, voltar a ser aquele casal que a gente gosta tanto, e ela simplesmente ainda sente um trauma absurdo, que ela não consegue olhar pro Guts sem lembrar do eclipse. E por mais que esse seja um grande problema, como está numa parte mais tranquila do arco, a gente acha o quê? Que a história ainda vai dar um momento para esses dois, que ela vai conseguir superar esse trauma, que eles vão conseguir ficar juntos. Não, exatamente, não, o autor é sarcástico, lembrem disso. O Griffith aparece e rapta a Casca, e a gente até o momento na história, o Kentaro Miura infelizmente faleceu, então quem está continuando é a equipe que ele trabalhava, um amigo dele próximo. Então a gente não tem como saber o que vai acontecer daqui pra frente, porque a história não acabou. Mas de qualquer forma a construção desses dois é muito bem feita, começando com intrigas, com brigas e depois eles se dando bem, é algo tão comum, tão normal, isso acontece com muitos casais. Galera, vocês também gostam do desenvolvimento do relacionamento do Guts e da Casca? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.